Olá, boa noite. Começamos agora o programa da série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da cidade. Um programa inédito. A TV Guarapari sempre fez entrevistas com os candidatos a prefeito e dessa vez a gente está ampliando para que você, eleitor, possa conhecer as propostas e opiniões também dos candidatos a vice-prefeito da cidade. Hoje quem abre a rodada com a gente é o Dr. Rogério Zanon, do Partido Democracia Cristã. Ele é vice do candidato a prefeito Carlos Von, do Avante, pela coligação Muda Guarapari. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite, Cecília. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos os funcionários da TV Guarapari. Boa noite, meu amado Guarapari. Aqui conosco também já foi apresentado pelo Dr. Rogério, o apresentador do Panorama, Emerson Andrade, que vai acompanhar a entrevista, vai fazer a entrevista junto com a gente. Boa noite, Emerson. Boa noite, Cecília. Boa noite, candidato. Boa noite. E aí, então, já vou começar fazendo a apresentação do candidato para vocês. Dr. Rogério Zanon é do partido DC, tem 62 anos, nascido em Guarapari, é médico há 40 anos e vereador em seu segundo mandato. Também é empresário e emprega mais de 80 profissionais na cidade. Casado e tem 3 filhas, ele é vice do candidato a prefeito Carlos Von, do Avante, pela coligação Muda Guarapari. Pois é, doutor, agora o senhor terá 2 minutos para fazer a sua apresentação inicial, valendo a partir de agora. Meus amigos de Guarapari, povo amigo, obviamente, como já foi falado aqui, sou médico há 40 anos, militando na especialidade de anestesiologia e clínica médica, e venho aqui com muita satisfação me apresentar e colocar o meu nome como vice-prefeito do Carlos Von. Veja bem, nessa oportunidade eu tenho que, em primeira mão, alertar os senhores uma coisa muito importante. O quê? Primeiro, Guarapari não tem segundo turno. A eleição será resolvida dia 15 de novembro. O desespero, talvez, de alguns adversários nossos estão querendo colocar isso na cabeça do nosso povo. É pura mentira. Guarapari, a eleição é um turno só, é dia 15 de novembro. E dia 15 de novembro nós vamos resolver a executiva de Guarapari. Ou seja, iremos eleger, sem dúvida nenhuma, o meu candidato a prefeito, o seu candidato a prefeito, o nosso candidato a prefeito, Carlos Von. É importante que eu tenha que fazer algumas colocações para os senhores, que é o que está mais me preocupando hoje nessa campanha política. É um negócio chamado fake news e mentiras. Infelizmente, os nossos adversários, nesse desespero total, onde eles veem com muita clareza o crescimento da nossa campanha, a vontade do povo querer o Carlos Von na prefeitura de Guarapari, começam a inventar um monte de mentiras. E a pior e a mais covarde de todas é quando falam para a população que esse que está aqui, o vice-prefeito de Carlos Von, é contra a construção do hospital. Isso é uma mentira muito grande, haja vista que o executivo que hoje está em Guarapari, ele me acusou de ter 4 processos contra a construção do hospital. Quero deixar bem claro para a população de Guarapari, isso é mais uma mentira construída e muito mal construída, porque a grande realidade é o seguinte, nós estamos hoje numa campanha muito importante. De quem? Do bem contra o mal, da verdade contra a mentira. E pode ter certeza que jamais, em momento nenhum, a mentira conseguirá vencer a verdade. Doutor, vamos agora, então, às perguntas. Nós elaboramos, a produção do nosso programa elaborou algumas perguntas e aí também, daqui a pouquinho, a gente traz as perguntas também dos telespectadores. Agora, continuando na área da saúde, o senhor é médico e aí já começou a falar da área da saúde. O senhor está no seu segundo mandato, teve como parlamentar, teve seu primeiro mandato em 96 e outro agora em 2016, que terá término agora em 2020. E aí, durante esses 2 mandatos, o que o senhor conseguiu fazer pela área da saúde para a cidade e também o que o senhor quer levar da sua experiência para o executivo, do legislativo, quer levar para o executivo? Veja bem, teve 2 situações extremamente distintas. Quando eu fui vereador de 2016 a 2020, na eleição do Paulo Borges, nós conseguimos inaugurar o antigo PA, hoje UPA, ali na Praia do Morro. E com um detalhe muito importante, não só inauguramos, no mesmo dia que nós inauguramos, ele funcionou. Ele foi inaugurado às 10 horas da manhã, ao meio-dia já estava funcionando. Eu acho que isso foi uma conquista muito importante e é importante que a população de Guarapari saiba que eu atendi o primeiro paciente
no PA de Guarapari. Isso é importante. Agora, nessa outra legislatura minha, com esse atual prefeito, infelizmente, pouca coisa eu pude fazer, por um motivo muito simples. Isso é o clamor da cidade de Guarapari. Eu poderia devolver a pergunta perguntando assim, o que ele fez pela saúde de Guarapari? Realmente ele deixou a Guarapari da maneira como está. Isso aí é mostrado nas pesquisas, que hoje a saúde de Guarapari está realmente com uma administração extremamente precária. Falta médicos nas unidades sanitárias, falta remédios, a UPA não está funcionando como deveria funcionar. Haja visto que a situação que ocorreu, por exemplo, nessa pandemia, foi um verdadeiro, mostrou realmente o despreparo dessa equipe da saúde. Não estou dizendo dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nem de motorista, nem nada, estou falando desse gestor, que não tem planejamento, não sabe planejar, nem muito menos sabe colocar em prática uma logística realmente adequada. Exemplo, o covidário que eles fizeram ali ao lado da UPA, foi uma verdadeira brincadeira com a população de Guarapari, uma verdadeira falta de experiência e falta de respeito com você, amigo de Guarapari. E o pior de tudo, se os senhores não sabem, veio uma verba para Guarapari de 16 milhões de reais para ser aplicado na pandemia. O que aconteceu? O que ele fez? Isso são palavras da secretária de saúde na Câmara, quando ela foi inquirida por nós lá. Ela falou, doutor, chegou às minhas mãos 6 milhões. Então, 6 milhões, eu vou dar conta desses 6 milhões. E os outros 10, para onde foram? Eu sei para onde foi. Foi para fazer isso aí que ele está fazendo asfalto. Doutor. E asfalto de má qualidade. E o pior de tudo, esse é o pior de tudo, ele trocou a sua vida, a sua segurança, a sua saúde por asfalto. Isso aí é brincar com a sua saúde, não pode fazer isso. Nós temos que ter um pouquinho mais de respeito com o dinheiro público, saber aplicar bem o dinheiro público e não deixar acontecer o que está acontecendo em Guarapari. Eu vou falar muito mais ainda no decorrer da minha entrevista. Pois é, no seu plano de governo da chapa sua com Carlos Von, está previsto agendamento online, UPA na região norte e ambulância com UTI, além da conclusão do hospital. E aí o senhor que já tem uma experiência, né, com gestão de hospital, como é que seria, Guarapari teria recurso para fazer tudo isso? Esse é o grande ponto X da história. Se os senhores não sabem, a Prefeitura de Guarapari ela é responsável por 5 milhões com relação à construção do hospital. Observem bem quantos milhões foram jogados no ralo nesse último ano, nesses últimos anos, com obras totalmente que não tiveram absolutamente nenhum planejamento. E o pior de tudo, não é só planejar, é priorizar. Nós temos que priorizar as obras. Vou dar um exemplo muito claro aos senhores. Se os senhores não sabem, aquele prédio podre, por exemplo, que foi comprado na Praia do Morro, ali já foi gasto mais de 8 milhões. Essa é a grande realidade. Tá? Ele pega, como todo mundo viu, a Praça da Paz, por exemplo, que não tinha absolutamente, não era prioridade nenhuma, destrói uma praça para fazer uma praça ao bel prazer dele, que ele acha que a pracinha tinha que ser aquela praça para ele ficar olhando da casa dele. Ah, doutor, o senhor está inventando moda, o senhor está... Não estou criticando, estou mostrando à população a realidade. Isso aí não pode acontecer. Agora você falou o que vamos fazer. Isso aí existe um negócio chamado planejamento, tá? Prioridade e logística. O Hospital de Guarapari é o principal de todos, porque eles vêm desde 2012 prometendo o Hospital de Guarapari. E isso não é mentira. Eu tenho documentos aqui que provam que ele, desde 2012, vem prometendo o Hospital de Guarapari. Está aqui para quem quiser ver. Né? Aí o que acontece? 2012, 2016, 2020. Prometeu e não entregou. Agora, povo de Guarapari, fique tranquilo. Nós vamos juntos, doutor Rogério e Carlos Von, entregar o Hospital de Guarapari. Doutor. Vamos mostrar a vocês que não é possível entregar o hospital e é possível entregar um hospital funcionando. Como nós vamos arrumar isso? Foi a sua grande pergunta. Através de convênios com o governo federal, com o governo estadual, com a iniciativa privada e também com a Prefeitura de Guarapari. Então, nesse conjunto de ações, nós poderemos entregar um hospital e fazer esse hospital funcionar a contento. Essa vai ser o nosso maior desafio. E esse é o nosso maior objetivo e esse é o maior comprometimento de Dr. Rogério e Carlos Von com a população de Guarapari. Vocês vão ter agora um hospital em Guarapari, pode ter certeza. Muito bem, candidato. Agora eu queria fazer uma pergunta, vamos mudar um pouquinho do assunto, falar um pouco sobre desenvolvimento econômico. O polo industrial diverge um pouco a opinião entre os candidatos a prefeito em relação ao local que ele vai ficar situado, né? Um terreno comprado na região de Condados. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre o local do polo industrial.
Veja bem, essa situação desse polo industrial que foi comprado lá pelo governador, que hoje ainda é governador de novo, o Casagrande, que fez toda essa situação lá em Condados. Veja bem, não sei se vocês têm observado que a BR-101 hoje é o grande alvo de um polo industrial. Haja visto que nós temos duas grandes indústrias lá, a DNA, que já funciona, e a Autoglass. Eu acho que nós temos que incentivar mais indústria para aquela região ali. Por quê? Porque ali já tem uma logística já montada para poder fluir melhor esse polo industrial. Agora, o polo industrial que já está ali pronto, com certeza nós vamos também trabalhar nesse contexto e tentar colocar isso aí também para funcionar. Agora, isso aí vai depender de um esforço muito grande também desse conjunto de ações entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. A gente já sabe que já temos algumas empresas que são muito interessadas em vir para Guarapari para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. E nossa cidade se encontra numa localização geográfica altamente privilegiada, muito perto de portos importantes, uma BR extremamente importante, então a gente tem um corredor importante onde poderá fluir tudo isso aí dessa região industrial. Doutor, falando ainda de desenvolvimento econômico, o desemprego aqui em Guarapari é um dos grandes problemas que a população sofre hoje. E aí a gente tem aqui a falta de um Cine. E aí, no seu plano de governo, da sua chapa, como é que o senhor trataria essa questão do Cine, de trazê-lo para cá? Eu acho que o Cine é extremamente primordial e vai ser extremamente importante para a nossa cidade. É também um ponto importante que nós vamos levar com muita força e vamos trazer o Cine para Guarapari, sim. Isso aí eu acho que falta vontade política, mas com certeza nós vamos conseguir trazer o Cine para Guarapari. Mas o que traria esse Cine para Guarapari? Uma conversação com o governo, um diálogo? Isso é uma parceria com o governo estadual. Essa é a realidade. Porque eu acho que política é uma coisa, desenvolvimento é outra e parceria é outra, totalmente diferente. Nós temos que juntar tudo isso em prol da população, em prol daqueles que precisam realmente do emprego. Porque sem emprego a coisa se torna muito difícil. O senhor, como vereador, acompanhou o processo de implantação do rotativo aqui na cidade. Hoje a gente não tem rotativo aqui. Qual que é a opinião do senhor sobre o rotativo? Veja bem, eu acho que o rotativo ele é necessário. Não da maneira como quiseram fazer outrora. Eu acho que tem que ter as vias, né, as artérias principais da nossa cidade, deve-se colocar ali o rotativo, mas um rotativo que realmente funcione, que tenha uma condição de funcionalidade plena, como é feito em Vitória e como é feito em Vila Velha. E aí, Carlos Von, quando veio aqui, ele falou que ele era a favor do rotativo, mas só durante o verão. Para o senhor funcionaria o ano todo? Eu creio que isso aí tem que se fazer uma adequação, no meu ponto de vista. No verão, o rotativo tem que funcionar numa área talvez um pouco mais abrangente. Mas durante o inverno, esse rotativo talvez pode ser áreas mais setorizadas. Candidato, outra situação que o senhor também acompanhou de perto como vereador são as obras de MEAIP, né? Que na sua chapa a gente não tem citado nada sobre essas obras. O que o senhor pensa fazer sobre isso? Caso Carlos Von seja eleito, qual seria o projeto para essa área das obras de MEAIP? Muito bom você ter feito essa pergunta, porque a semana passada eu e o Carlos Von andamos lá em MEAIP. E realmente MEAIP não merece aquilo que está em MEAIP. Foi mais um engodo, foi mais uma mentira, foi mais uma falta de planejamento que esse governo não conseguiu fazer com o MEAIP. E deixando o MEAIP na situação como está hoje. É lamentável, lamentável, é muito triste. Quando foi para a Câmara, eu votei a favor da obra de MEAIP, mas fui bem claro, gente, isso aqui não vai resolver o problema de MEAIP. E qual é o projeto do senhor para resolver o problema de MEAIP? O engordamento da praia, né? Essa é a realidade. Mas é um projeto realmente um tanto vultuoso. Né? Esse não seria de responsabilidade do governo do Estado? Mas é aquela velha história. A situação para resolver o problema de MEAIP hoje é uma situação complexa, pode ter certeza. Mas, na minha opinião, não deveriam ter mexido ainda. Essa é a realidade. Na minha opinião ali, se jogou dinheiro no ralo mais uma vez. Porque não teve um planejamento adequado para fazer uma obra adequada que pudesse atender a população de MEAIP. Mas, com certeza, também é uma das prioridades do governo Carlos Von. Falando em MEAIP, lá a gente tem as famosas areias monazíticas, que a gente tem aqui também na Praia da Areia Preta. E aí, qual que é, não sei se esse projeto está no plano de governo de vocês. Está no plano de governo também. O que vocês pretendem fazer para atrair o turismo por conta das areias? Como vocês sabem, eu sou maratimba, nascido e criado em Guarapari. Conheci a antiga Mibra, acho que nenhum dos senhores aqui conheceram a Mibra, né?
que a Mibra nos anos 50, 60, era o que a Samarco foi para Guarapari. Era, vamos dizer assim, a indústria que tinha em Guarapari, que empregava praticamente Guarapari inteiro, a Mibra. Ali era processada a areia monazítica. E o que acontece? Hoje a areia monazítica de Guarapari seria assim, o nióbio da nossa cidade. É o que a gente tem de mais rico, que mais pode ser explorado pelo turismo. Porque a areia monazítica está ligada diretamente à saúde. Se você fizer uma ação bastante importante, bastante incisiva, divulgando a nossa cidade como não se divulga e dando essa importância importantíssima da areia monazítica com relação à saúde, a gente poderá, sem dúvida nenhuma, atrair para Guarapari um turismo bem selecionado e, acima de tudo, um turismo de saúde. Mostrar que o indivíduo tem as grandes histórias, e são realidade, não são só histórias, é história com H, são histórias verdadeiras, de pessoas que chegavam aqui com patologias reumáticas e tinham praticamente uma cura próxima de 100%. Então a areia monazítica vamos dizer assim, é o ouro que nós temos pertinho da gente. Muito bem, candidato. Agora tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, na verdade uma telespectadora que mandou para a gente. Inclusive eu vou reforçar aqui que essa semana a gente vai ter a nossa série de entrevistas até sexta-feira. Caso você tenha uma pergunta, você pode mandar para o nosso WhatsApp da nossa produção. O número é o 279-9986-6477. Até sexta-feira você pode continuar mandando suas perguntas que a gente vai fazendo aqui para os candidatos. Então a pergunta de hoje é da Camila Bussadi, moradora da Praia do Morro. Enquanto médico, sendo eleito vice, como o seu governo pretende lidar com a alta temporada e a Covid-19? Porque é uma época que recebemos muitos turistas e tem muitos shows e tem fogos nas praias, etc. Você veja bem, o nome da Karina? Camila. Camila. A sua pergunta é uma pergunta extremamente pertinente, é uma pergunta de uma pessoa que mostra uma responsabilidade e uma preocupação com a nossa cidade, principalmente com a saúde. Eu vou dizer a você, a gente vai ter que ver como que vai acontecer. Eu estou muito preocupado. A situação é de uma preocupação muito grande, porque Guarapari, como você sabe, quando chega o verão, Guarapari vai de 150 mil habitantes, do dia para a noite, Guarapari tem 500, 600 mil pessoas na nossa cidade. Complicado. É uma coisa muito complexa. Eu creio que para eu te dar essa resposta agora, de imediato, seria um pouco difícil, mas uma coisa você pode ter certeza. Nós vamos ter ações dentro da saúde que vai ter que ter proteção àquelas pessoas que estiverem ali. Não vai ser fácil. Haja visto que se você olhar o que aconteceu em Guarapari nesses últimos feriados aí, praia lotada, todo mundo, ninguém respeitando distanciamento, ninguém usando máscara, situação complicada. Isso aí vai muito num negócio chamado cultura. E a cultura realmente é um pouquinho complicada. É complexa a sua pergunta, mas com certeza a Secretaria de Saúde irá atuar da melhor maneira possível e a gente tem que pensar também no fator econômico. Isso aí é fundamental, que é no verão que a gente tem uma maior arrecadação no nosso município. Mas eu volto a dizer, a vida é um bem que dinheiro nenhum paga. Vamos agora a outra pergunta, vamos mudar de tema para segurança. No plano de governo da chapa do senhor, está previsto o cerco inteligente de segurança. Como é que isso funcionaria, doutor? Esses cercos inteligentes são através das câmaras de vídeo monitoramento, né? Que iriam fazer. No esquema de segurança, eu acho que muito mais, tão importante quanto esse cerco de segurança, como você está falando aí, é a Guarda Municipal Armada. Inclusive, essa Guarda Municipal Armada já é uma reivindicação desse vereador desde 2017, mas deram as costas para a minha reivindicação. Na época, eu propus ao atual prefeito, inclusive, trazer o plano da Guarda Municipal Armada, que é um dos exemplos do Brasil, que é a Guarda Municipal Armada de Vila Velha, para a gente implantar aqui em Guarapari, mas não deram essa devida atenção. Haja vista que aí vai aqui um ponto importante com relação às mulheres. Se as senhoras não sabem, Guarapari hoje não tem o botão do pânico porque não tem a Guarda Municipal Armada. Ou seja, não estão prestigiando as nossas mulheres. E nós pretendemos colocar, assim, a Guarda Municipal Armada, isso aí vamos dizer assim, uma das prioridades maiores da segurança da nossa cidade. Doutor, assim a Guarda Municipal Armada está no plano de governo de quase todos os candidatos, mas como fazer isso se tornar realidade? Porque implantar um sistema, principalmente pela primeira vez, pode ser oneroso para os cofres públicos. Tá. Como fazer isso? É simples, isso aí não tem complicação nenhuma. É saber aplicar bem o dinheiro público. Tá?
Se ao invés de ter feito o que esse executivo fez com dinheiro público durante esses 3 anos e meio que ele fez, que é a realidade, comprar um prédio podre, desmanchar a praça e querer fazer outra praça, fazer gaiola das trevas, não soube usar o dinheiro como deveria ser usado. Então tem dinheiro sobrando para isso. Tem dinheiro sobrando que quando bem aplicado, bem planejado, com uma logística realmente dentro do que tem que ser feito, você pode fazer a Guarda Municipal Armada. Existe um negócio chamado prioridade. E a prioridade da Guarda Municipal chama-se segurança. E segurança é vida. E vida não tem preço. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas relacionado a essa pergunta, tenho mais uma ainda, que é que o senhor acompanhou a dificuldade no seu cerco de inteligência de segurança, fala sobre as câmeras, e aí o senhor acompanhou a dificuldade de manutenção dessas câmeras e do funcionamento do vídeo monitoramento aqui de Guarapari. E aí, qual seria a sua proposta para fazer isso funcionar com pouco tempo? A proposta é simplesmente aplicar o dinheiro como deve ser aplicado, saber o que é prioridade. A prioridade para esse executivo nunca foi botar as câmeras para funcionar. Não tem nada de difícil fazer, isso é a parte mais fácil que tem, colocar as câmeras para funcionar. Essa é a parte mais fácil, é saber aplicar o dinheiro do contribuinte, coisa que não está sabendo ser aplicada. Um assunto que ainda interfere um pouco na questão de segurança, como a Cecília falou, a gente tem pouco tempo, mas acho que dá para responder, a opinião do senhor, da chapa também, sobre a questão dos moradores de rua, que também é um problema recorrente aqui em Guarapari. Existe no plano de governo do Carlos Von uma situação para se fazer um atendimento a esses moradores de rua. A gente sabe que é difícil, mas tem que ter um trabalho importante na Secretaria de Assistência Social, que vai ficar a cargo dela resolver isso aí. E nós vamos estar juntos para poder ajudar a resolver, com certeza. Pois é, estamos chegando à reta final da nossa série de entrevistas e aí o senhor, doutor Rogério, tem 2 minutos para fazer suas considerações finais agora. Bem, nas minhas considerações finais, eu tenho que voltar a falar para a população de Guarapari. Esse vereador que aqui está, o doutor Rogério Zanon, eu quero deixar bem claro que eu acho que é importante frisar isso para os senhores. Nunca fui e nunca serei contra a construção do Hospital Maternidade de Guarapari. Muito pelo contrário, os senhores podem ter certeza absoluta, Guarapari, que eles prometeram, nós vamos entregar. Isso aí é um compromisso que nós assumimos aqui com a população de Guarapari. E com um detalhe, modesta parte, eu já sou médico há 40 anos, tenho um hospital que já gerencia esse hospital há 33 anos e com certeza, muito modestamente falando, nós temos condições de entregar esse hospital. E vai outra coisa importante aqui, moradores de Guarapari. Não menosprezando de forma nenhum dos outros candidatos que estão aí. Mas as pesquisas mostram, com realidade e com clareza, que hoje em Guarapari, o único candidato que pode vencer esse que está aí hoje no governo, esse que está nesse atual governo, é o Carlos Von. Então vamos, no dia 15 de novembro, Guarapari não tem segundo turno, vamos dar uma oportunidade a esse jovem, que está acompanhado desse cidadão aqui, que é bem mais maduro do que ele, e que pode ter certeza que a junção da experiência com a juventude e a vontade de trabalhar, nós vamos fazer um grande governo para Guarapari. Eu quero um grande governo para Guarapari, para as crianças de Guarapari, porque eu quero que amanhã, lá na frente, quando os meus netos chegarem para mim e falar, vovô, o senhor realmente prometeu e fez, e eu quero fazer pela minha cidade, o Von quer fazer pela nossa cidade. Então, vou terminar aqui a minha fala com uma frase bem simples, mas uma frase que eu espero que fique na cabeça dos senhores. Acreditem em nós, porque Guarapari tem jeito. Dr. Rogério vice e o Von nosso prefeito. Vamos juntos, numa corrente para frente, pedir a Deus que nos ajude para dia 15 de novembro nós podemos colocar Guarapari no rumo certo, que é no rumo da verdade, da seriedade, da responsabilidade e do comprometimento com você, população de Guarapari. Que Deus os abençoe. Obrigada, candidato. Informamos agora que não teremos a segunda entrevista da noite. Ela seria agora às 22 horas com o candidato a vice-prefeito Leozildo Dias Silva, do Partido Democratas. Ele é vice do candidato a prefeito Edson Magalhães, do PSDB, pela coligação Guarapari Crescer Ainda Mais. Leozildo testou positivo para o coronavírus na semana passada e, claro, por orientação médica, teve que ficar em isolamento domiciliar e não vai poder comparecer.
Então, mais uma vez, a gente agradece a presença de todos, agradeço a sua presença, doutor, e a sua também por me acompanharem. Muito obrigado, eu que agradeço, Cecília, doutor Rogério Zanon, candidato. A você também de casa, lembrando mais uma vez que o nosso WhatsApp continua aberto para você mandar sua pergunta até sexta-feira. Temos os nossos candidatos aqui a vice-prefeito da cidade e o nosso WhatsApp é o 99986-6477. Pois é, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Amanhã tem mais entrevistas. Amanhã é a vez do candidato a vice, doutor Loren José Guimarães dos Santos, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele é o candidato a vice da candidata Bárbara Hora, também do PT. Agradeço a todos que estiveram com a gente. Até amanhã. Eleições é na telinha da TV Guarapari.